Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam todos na paz. Hoje, mais uma vez, estamos aqui no nosso bate-canal para falar sobre os códigos do Krav Maga no Espírito Santo. Confesso para vocês que estou muito feliz, estou encerrando aí uma sequência de convidados, de entrevistas, de bate-papo. Iniciamos com o mestre Gonçalo dos Estados Unidos, mestre Sérgio Carreira de Portugal, mestre Ron Rotem de Israel. Depois conversamos com o pessoal da Associação Brasileira de Krav Maga Evolutivo do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E hoje estamos com a Federação Brasileira de Krav Maga, Combat Krav Maga, que é o grão-mestre Atagil Filho e o Emerson Lugão. Sejam bem-vindos, caros amigos. Muito obrigado, professor. É uma honra estar participando com o senhor aí. Estamos aí à disposição. Muito obrigado pelo convite, meu grande amigo Andrade. Estamos à disposição. Gente, eu ia pedir para vocês, né, já para iniciar nosso bate-papo, que vocês coloquem aí nos comentários exatamente de que cidade vocês estão falando, qual é a cidade, né, que vocês estão aí participando, e me falem os comentários para que eu possa dizer qual é a cidade que vocês estão. Então, todos que forem entrando, já coloca aí qual é a cidade e de onde estão falando. Enquanto o pessoal coloca a cidade, eu queria que cada um de vocês, aí começar, quem se sentir à vontade, que fale um pouco da sua experiência com lutas, artes marciais, modalidade esportiva de combate, e desde quando começaram a treinar Krav Maga. Bom, eu comecei a treinar arte marcial com meus 8 a 10 anos de idade. Eu não sei precisar exatamente se foi 8 ou 10, né? Mas a minha primeira experiência em ver arte marcial ao vivo, porque naquela época a gente só tinha acesso a revistas e livros, né? Não tem essa facilidade que tem hoje. E a primeira ocasião que eu vi uma arte marcial ao vivo foi com o mestre Ari, que hoje é meu mestre de karatê. Eu treino karatê tocando com ele hoje. Mas na época a minha família não quis pagar, né? Falou que era coisa supérflua, né? Então, eu tive um convite para treinar capoeira. Tinha uns mestres que davam aula num morro aqui, num bairro que é chamado Alto Amarelo hoje, mas era só um descampado. A gente chamava de campão. E então, eu comecei a treinar capoeira, fui treinando capoeira, treinei até alguns tempo atrás, quando eu tinha coluna ainda, né, quando tem coluna para capoeira mais, né? E logo assim que eu fui para o Exército, depois treinei as defesas pessoal do Exército, treinei no judô na polícia, e logo assim que eu me formei, eu comecei a treinar o Taekwondo com o mestre Hong, em Vitória, né? E daí para lá eu treinei Hapkido, Taekwondo, Kickboxing, conheci o Krav Maga mais ou menos pelos anos 90, lá no Rio de Janeiro, né? Vocês sabem com quem. E estamos aí até hoje, né? Na correria, querendo aprender, entendeu? E uma das nossos lemas da nossa federação é aprender sempre, né? Então é na correria. Legal, parabéns. Você, Emerson? Então, professor, eu comecei também com cerca de 10 anos de idade. Tá? Eu comecei a minha caminhada marcial no Karatê Shotokan, que foi justamente com o mestre Ari. Tá? Aqui na época tinha o Karatê. Dali, então, o Karatê ficou um tempo sem ter Muki,
mas eu sempre busquei me aperfeiçoar nas artes marciais. Eu lembro que todo dinheirinho que entrava, eu corria na banca de revista para comprar uma revista, comprar um livro que eu achasse de arte marcial. Tá? Como o mestre Tagil falou, né? A gente não tem esse material todo que a gente tem na internet antigamente, né? Então, tudo que graninha que entrava era livro, era revista, para poder a gente estar aprendendo cada vez mais. Depois de um tempo que o mestre Ari saiu daqui, voltou um outro aluno dele e a gente continuou o karatê. Tá? Mas ainda assim, nesse período, eu treinei capoeira, cheguei a treinar um pouco de jiu-jitsu, treinei muay thai também, entendeu? O Krav Maga, eu tenho agora 10 anos que eu estou aí com o mestre Tagil, treinando o Krav Maga. Tá? E dali então que o desenvolvimento foi cada vez maior, né? Eu posso dizer que no Krav Maga eu me achei. E como a nossa federação aqui, ela proporciona para a gente diversos cursos de outras artes marciais e ajuda a gente a ampliar o nosso conhecimento marcial. Então, tanto o mestre Tagil ele pode, conversa com outros mestres, procura outras entidades para trazer sempre esse conhecimento para nós. E hoje, justamente, também a gente está aí cursando, tanto o mestre Tagil quanto eu, cursando a bacharelado em Educação Física, né? Estamos aí agora no 6º período. A gente está caminhando, sempre buscando ampliar o nosso conhecimento, fazendo videoaulas, fazendo seminários, comprando livros, sempre tentando enriquecer esse nosso conhecimento no Krav Maga e na arte marcial. Que bênção. Eu queria que, assim, se você assim, colocar, hoje, qual seria a maior dificuldade que vocês encontram aí no Espírito Santo para a aceitação do Krav Maga como uma nova modalidade? Qual é o preconceito que a população tem? Só antes de responder, Sérgio Oliveira, de Floriano, seja bem-vindo. Sérgio Tolentino, de Brasília, seja bem-vindo. Renato Macena, de Belo Horizonte, seja bem-vindo. O Andrade, eu não vejo dificuldade em relação ao Krav Maga. Eu vejo dificuldade em relação à mentalidade do povo. Né? Porque aqui na minha cidade, por exemplo, tudo é muito modinha. Né? Se você treina com um camarada que é famoso que eu digo assim, faz parte da burguesia da cidade, você está com sua academia cheia. E como a gente vem fazendo um trabalhinho devagar e a gente não tem esse trâmite com a burguesia, a gente não é tão recomendado igual o pessoal faz aqui. Tão recomendado que eu digo assim, quem me procura para aprender defesa pessoal, porque eu ensino defesa pessoal há muitos anos, dei aula para aqui, para a Polícia Militar, para a Polícia Federal, para a Guarda Municipal, né, e alguns setores de segurança privada aqui. Então, quem me procura defesa pessoal. E como o Emerson também falou ali, quando eu comecei a treinar o Krav Maga, eu vi que aqui era aquela coisa assim, agora eu achei uma arte marcial que me deixa trabalhar do jeito que eu quero trabalhar, com defesa pessoal. Né? E continuamos ensinando taekwondo, continuamos ensinando hapkido, né? Mas o nosso foco hoje é o Krav Maga. Aqui, não, o Muqui é perto de Cachoeira. Eu sou aqui, para quem está ouvindo aí, eu sou de Muqui, aqui do interior do Espírito Santo, próximo à Cachoeira de Itapemirim. E, na verdade, as pessoas conhecem pouco o Krav Maga por aqui, tá? Eu comecei, logo depois, a gente teve um instrutor que começou aqui em Muqui antes, trabalhou 1 ano e meio, 2 anos, eu assumi esse lugar dele. Daí eu já estou aí com 7 anos no Krav Maga, trabalhando aí no Krav Maga aqui no interior do Espírito Santo, na cidade de Muqui. Cidade que, inclusive, tem patrimônio histórico. Tá? E o nosso amigo Andrade perdeu conexão.
Mas aqui em Muqui a gente... Vamos esperar voltar, né? Vamos esperar. Mas para o povo que está ouvindo a gente, aqui em Muqui, no interior do Espírito Santo, é pouco conhecido aí do Krav Maga. A gente tenta fazer um trabalho de divulgação para poder estar ampliando esse conhecimento do Krav Maga. E algumas pessoas, quando às vezes, eles nem sabem, a gente é da cidade pequena, conhece a gente a vida toda, e às vezes é o que o mestre Tagil falou. A gente não tem crédito por ser conhecido. Ah, mas você que é filho da Margarida, que trabalha lá na igreja, você dá aula disso? Eu não sabia. Muito comum ouvir isso. Agora, vamos esperar um pouco. Só nós. Só nós. Pessoal que estiver assistindo aí, quem quiser fazer alguma pergunta, deixa aí que assim que o Andrade chegar, a gente vai respondendo aí. Agora o Emerson saiu também. Cadê vocês, rapaz? Eu tô aqui. O Espírito Santo está com dificuldade aí, né? Ah, dificuldade. Você caiu aí, rapaz. Internet da bosta aí. Tem uma pergunta aí de Brasília para vocês. Sérgio Tolentino, a federação de vocês fica onde? Deve ser no Espírito Santo? Rapaz, nós somos do Espírito Santo, né? Mas a sede da nossa federação é em Campos, no Rio de Janeiro. Mas por que você é o presidente e a sede fica lá? É porque o dono do imóvel lá é o vice-presidente. Então, para a gente não ficar aquela coisa de muda de endereço para cá, muda para lá, nós decidimos deixar a sede da federação lá. Entendi. Pessoal, fica à vontade, pode perguntar novamente. A gente teve uma interrupção aqui no sinal, mas estamos de volta. Altadinho, você falava sobre que considera que, na verdade, não é um preconceito da população, é mais dos instrutores, é isso? O Emerson, o que você acha disso? Sim, acontece justamente isso. As pessoas, eu estava falando um pouco antes de cair o sinal do senhor, que as pessoas, às vezes, aqui, por exemplo, eu vivo aqui nessa cidade interior desde que eu tenho 6 anos de idade. Tá? Eu tô com 46 hoje. Aí, quando as pessoas descobrem que eu sou instrutor de Krav Maga, de defesa pessoal, a maioria se espanta. Ah, mas você, filho de tal pessoa, você que trabalha na igreja, eu não sabia que você fazia isso, nem parece. As pessoas olham para você por te conhecer, eles acabam não valorizando o seu trabalho. Aí vem um de fora, por exemplo, monta academia aqui,
aí eles valorizam o trabalho daquele que é de fora. Aprender mais para dar mais. Pô, então, a verdadeira réplica, né, da história de Jesus Cristo, né? O profeta de casa não faz milagre. Sim, sim. Eu ia falar justamente isso. Então, aí a gente está tentando fazer um trabalho agora. Eu, por exemplo, eu sou muito leigo nessa parte de rede social e mexer com imagem. Eu estou aprendendo agora para tentar melhorar a divulgação, para mostrar o que é o Krav Maga, para mostrar o trabalho da nossa federação, os cursos que a federação promove, tá? Para tentar fazer o povo abrir esse leque, mostrando o que é o Krav Maga e que aqui sim, no Espírito Santo, que a gente tem instrutores capacitados que possam ministrar esses treinos e essas aulas. Ótimo, ótimo. Deixa eu perguntar outra coisa. Agora sou eu mesmo que faço essa pergunta para vocês. Vocês acreditam que devido a essa briga, vamos chamar assim, política, essas alfinetadas que a Federação A e a Escola B tiveram aí até 2012, e aí o surgimento de um monte de mestre e grão-mestre, vocês acham que isso atrapalha a concepção aí da população em treinar Krav Maga no Espírito Santo? Ô, Andrade, o meu pensamento é o seguinte, sempre foi meu pensamento é o seguinte, faz o seu trabalho e larga o meu em paz, né? Eu acho que foi, em certa parte, foi produtivo, porque alguém tinha um monopólio, esse monopólio foi quebrado, né? Inclusive, eu tive esse problema, que até algumas pessoas me perguntam por que é Full Combat Krav Maga, justamente por causa dessa situação, que eu não queria ter problema com ninguém, né? E em parte foi boa, em parte foi ruim, porque a pessoa, às vezes, compra um certificado ou se intitula, porque eu vou citar só um exemplo, não vou citar nome para não ter problemas, né? Eu conheci um rapaz que se dizia quinto dan de Krav Maga e ele simplesmente não sabia quem era em mim, né? Beleza, você pode até achar assim, igual a gente, com esse conhecimento que você tem passado para a gente sabe mais um pouquinho a fundo da história, mas querendo ou não, ele é considerado talvez não o criador, mas o que propagou o Krav Maga, né? Vamos dizer assim. E o cara não sabia quem é em mim. Outra coisa foi um aluno dele que eu perguntei se eles treinavam o 360, o cara não sabia o que era. Então eu falei assim, olha, meu amigo, vocês têm que aprender, vocês precisam aprender. Chama um instrutor de fora, procura material na internet, que seja na internet, procura, mas estudem, né? Quando você teve aqui naquele seminário, aqui na nossa federação, um excelente seminário, né? Já digo de passagem, tudo que você foi falando, os meus alunos olhavam para mim e falavam, mestre, tudo que o senhor sempre falou com a gente, o Andrade está confirmando aqui, né? O Emerson está aí e vai confirmar o que eu estou falando. Por quê? Porque a gente tem essa coisa de querer aprender. Não é porque a gente já é instrutor, já dá aula há muitos anos, que não pode aprender mais, né? Então, eu acho assim, em parte foi boa, em parte foi ruim, porque eu tive até uma experiência ruim com um desses dois aí que você está citando, não sei se você conhece a história, né? E, às vezes, a gente fica sem saber como lidar com isso, porque você, assim, não tem uma referência. Quem era referência eram eles na época, né? Eram os dois na época. E depois que veio surgindo outros, né? Então, você aprendia com um ou com o outro, né? Depois veio Alain Cohen, aí começou a vir o Rotem, veio, não sei nem como é que fala o nome do Yanilov, né? Vários outros mestres vieram para o Brasil. Então, teve uma abertura boa, entendeu? E eu considero assim que isso, em parte, foi bom, em parte foi ruim,
Porque o instrutor, que muita gente, Andrade, você sabe disso, o cara tem preguiça de estudar. Né? Ele acha que aquilo que ele já aprendeu já é o suficiente para estudar, para ele conviver, para ele dar aula, para ele ser aceito como instrutor. E a gente aqui não. O Emerson está aqui, hoje ele é o diretor técnico nacional de educação física da nossa federação. Nós criamos essa diretoria, né, na nossa federação. Nós temos uma diretoria para cada arte marcial. E a gente está sempre tentando aprender. Sempre tentando aprender. Porque o conhecimento nunca é demais. É a coisa como que você tem falado nas suas lives, ninguém tira o conhecimento de você depois. Mais ou menos por aí. Ótimo. Tem uma pergunta do Sérgio aí de Brasília. Ele pergunta: a federação de vocês foca em qual tipo de cliente? Público civil, de academia ou força de segurança? Qual é o foco principal? A gente, não vou dizer que tem foco principal, a gente ensina quem chegar na academia, né? Às vezes, alguém procura um curso específico, né? Mas na minha academia não, é aberta a quem quiser treinar. Eu, inclusive, eu estou falando para você, Andrade, às vezes eu já conversei com você, aqui na minha cidade a gente tem um problema muito sério, que o karatê só quer treinar karatê, o judô só quer treinar judô, o jiu-jitsu só quer treinar jiu-jitsu. E às vezes as forças de segurança não conseguem entender que determinados treinamentos não servem para atividade policial, não servem para atividade de segurança. Se você que também foi militar sua vida inteira, você participou de várias operações, sabe disso? Você sabe disso. Tem certos treinamentos que você não pode levar para o policial militar. Tem certas coisas que você não pode ensinar. Porque é aquele fator assim, sempre tem, como a gente brincava num curso de defesa pessoal policial, sempre tem o amigo dele, né? Sempre tem um amigo. E, na verdade, quem está assistindo um policial trabalhar na rua, sempre está contra o policial. Isso é verdade, infelizmente. Então, assim, se chegar querendo treinamento policial, a gente faz. Se chegar treinamento para segurança, a gente faz. Né? Mas o foco, vamos dizer assim, que o foco nosso mesmo é o público civil, mas precisou de treinamento, a gente faz. É bem abrangente, né? Já o foco ao público civil, como o mestre Agil falou, mas aquele que procurar o último treinamento, a federação vai poder fornecer. Ultimamente, a gente tem visto, na verdade não é que tem visto, é uma grande verdade, que eu até já falei isso, que tem brotado instrutor de Krav Maga de todos os cantos. Aí, como o Espírito Santo é cheio de pedras e praias, deve sair gente brotando aí de tudo quanto é canto, dizendo que é instrutor. Mas a gente sabe que as entidades têm aí, pessoa jurídica, tem um programa técnico, né? Vocês seguem algum programa técnico assim específico para graduação? Vocês usam graduação? É um sistema igual de arte marcial ou o aluno treina livremente as técnicas? Não, aqui eu levo pelos dois caminhos, Andrade. Eu tanto levo como sistema de defesa pessoal, como arte marcial, porque eu gosto da coisa mais um pouco tradicional. Eu mantenho alguns nomes em hebraico, né? A gente tem as faixas iguais que o me criou, com uma diferença, que é o marrom lista negra, que nós criamos aqui, e o lista negra, ele é aquele candidato à faixa preta, né? Que tem um ano de treinamento para poder pegar a faixa preta no final. E as cores são as mesmas: branca, amarela, laranja, verde, azul, marrom, e a diferença da marrom lista negra, que para nós é o candidato à faixa preta, né? Uhum. Emerson, e com relação a essa função aí que foi criada para você, né? Diretor técnico de treinamento físico, qual é o programa técnico de preparação que você tem usado aí para a federação como um todo? Então, é um cabo relativamente novo, né?
E a gente usa, geralmente, treinos básicos, mas a gente sempre tenta incorporar algumas variações técnicas, variações de exercícios físicos. Tá? A gente tem um pré-aquecimento, a gente gosta muito de trabalhar a mobilidade articular, para estar lubrificando as articulações. E tem os exercícios mesclados com técnicas. Inclusive, muita coisa que eu aprendi muita coisa no curso com o senhor que na época esteve aqui, né? Para poder estar incorporando aqui na parte técnica, na parte física do treinamento dos alunos. E a gente sempre busca estar inovando essa parte também de treinamento, com atividades lúdicas também, principalmente quando se acaba tendo criança, público infantil, algo que faz com que as crianças se interessem pelo Krav Maga. Entendi. Chegou um rapaz aí, eu não sei de onde ele é, eu pedi para colocar, Ednei Alexandre. Ednei é de Aracruz. É de Aracruz, no Espírito Santo. Ah, é porque eu achei esquisito. Cheguei. Eu falei, caramba. Ele reclamou comigo que ele não estava conseguindo achar. Eu passei o link para ele. Excelente. Ele mora em Aracruz, um dia eu vou te levar lá. É um excelente local. Tem boas praias. Muito legal. Sejam bem-vindos. Pessoal de Aracruz. Gente, fica à vontade, pode perguntar. O Emerson, eu faço uma agora especificamente para você. Manda. De tudo que você já tinha treinado, eu te pergunto, o que te levou a escolher o Krav Maga como modalidade para você trabalhar, para você ensinar? Qual o diferencial dele para você? Nossa, o Krav Maga, apesar de eu ter treinado outras artes marciais, quando o Krav Maga chegou até mim, eu posso dizer que eu me encontrei. Eu vi a minha essência na prática do Krav Maga. Tudo aquilo que eu buscava em treinamentos marciais ou defesa pessoal, que eu gosto mais de usar como defesa pessoal, né? Tudo que eu sempre busquei em treinamento de arte marcial e o treinamento em si, de técnico, o Krav Maga me ofereceu. Quando eu descobri o Krav Maga, eu falei, poxa, me encontrei aqui. Eu posso ter começado com outras marciais, mas eu vi a minha essência no Krav Maga. O Krav Maga se transformou a minha arte essência. Porque realmente eu posso dizer que eu me encontrei no Krav Maga, no treinamento do Krav Maga. E ali eu fui crescendo cada vez mais, caminhando aí com o mestre Tagil na federação. Entendi. Luiz Fernando. Fernando, pode fazer a pergunta. Boa noite, Janaína de Floriano, Luiz Fernando do Rio de Janeiro, Ednei de Aracruz. Fiquem à vontade, pessoal. Podem, por favor, fazer as perguntas que quiserem aqui para o mestre Atagil e para o professor Emerson Lugão. O Emerson Mas me fale uma coisa. Você comentou aí sobre a não, vamos dizer assim, não aceitação ou não entendimento das forças de segurança. Qual seria a maior, vamos dizer assim, o maior preconceito aí na polícia ou nas polícias do Espírito Santo? Rapaz, isso vai gerar polêmica. Preconceito é preguiça de treinar. Né? É preguiça. Porque muitas das vezes nós criamos programas de treinamento e eles me deixaram à disposição para dar aula. E então, eu dava aula em Marataízes, na outra cidade pertinho aqui e tal. E aí você pega assim, quando eu chegava no batalhão para dar aula, os policiais já começavam a reclamar. Poxa, eu estou na minha folga aqui treinando. Eu falei, pô, você está treinando algo de graça que eu paguei para aprender. Né? Você quer reclamar, você entra naquela portinha ali, que é do capitão, você vai lá e reclama. Mas por quê? Porque eu era soldado na época, né? E aquele preconceito do cara falar assim, o soldado não sabe nada. Né? Se fosse um oficial, talvez eles reclamariam. Né? Mas como era um soldado que estava dando aula, eles reclamavam. E
aquela mentalidade do policial, o Andrade, você foi do Exército, não sei se lá é igual. O cara chegava para mim e fala assim, para que eu vou treinar, dar gritinho em academia, só estou com isso aqui do lado. Aí eu bati na arma. E teve um fato, uma vez que eu estava no Palácio do Governo trabalhando, e esse rapaz, ele ficava toda vez falando a mesma coisa, e até um dia que eu colei nele e falei, então beleza, então, se você conseguir pegar a tua arma sem eu quebrar os seus dentes, você pode atirar em mim. E ele ficou sem jeito, não conseguia se mover, não conseguia sair de perto de mim, e foi aí que ele parou com essa gracinha comigo toda vez que estava de serviço. Infelizmente, a gente não tem aquela mentalidade. Agora, talvez esteja mudando, porque nós temos muitos soldados hoje formados em educação física, até em artes marciais, né? Talvez esteja mudando um pouco. Mas, antigamente, o cara botava aquele arma do lado ali e achava que ele já conseguiria fazer de tudo. O Andrade sumiu de novo? Sumiu. Voltou. Voltou. O problema deve ser no cabo aí. Teremos mais uma vez. Rapaz, a internet dele lá não... Pessoal, cadê vocês? Rapaz, o Espírito Santo tá difícil hoje se comunicar, hein? Espírito Santo, né? A gente está aqui ainda. Olha só, tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando, do Rio de Janeiro. Gostaria de saber qual a visão e a aceitação do Krav Maga do povo captação. Não entendi, não. Vou mudar isso aqui, ele vai melhorar essa daí. O Sérgio, aqui de Floriano, está perguntando assim, como é a composição dos treinos, o Emerson? Acho que é mais para você, tipo duração, etapas, como é que você monta? Então, como eu estava falando inicialmente, meus treinos aqui, eles são de 1h15, 1h20, 1h30, certo? A gente sempre começa com pré-aquecimento, tá? Faço a parte de mobilidade articular, né? Aí a gente faz o treino físico voltado para a arte marcial. Eu costumo chamar de Functional Fight. São treinos físicos específicos para a arte marcial, para o Krav Maga. Vamos, por exemplo, um agachamento com chute. Só um instantinho, o Emerson. Atazil, já se prepara aí para essa pergunta do Sérgio aí de Brasília. Essa aí é mais para você. Pode continuar. Tô ligado. Personal Fight, e aí? Isso, aí depois a gente parte para a parte técnica de acordo com a faixa, né? Igual ontem mesmo, tá? Entrou 2 alunos novos, né? E fui explicar como funciona o Krav Maga, ensinar o conceito de defesa pessoal, tá? E 2 alunos de 13 anos. Então, você tem uma didática diferente para trabalhar com mais jovens. Mas aí, a gente seguindo o padrão do currículo técnico da federação, nós vamos inserindo gradativamente as técnicas, tá? Para o aluno ir se desenvolvendo. Eu gosto de parar diversas vezes, por exemplo, os alunos estão se hidratando. Às vezes você tem um exercício mais leve, você não, vai lá se hidratar, precisa se hidratar, para estar sempre ali disposto e estar hidratado para fazer o treino, tá? E a gente tem a parte também, muitas vezes também, a gente tem a parte de conversação. Acontece muito. Eles fazem perguntas, e se acontecesse essa situação? E como se acontecesse isso? Ou a gente tem parte, às vezes, também, teóricas. Eu tenho um aluno, por exemplo, ele é advogado. Um tempo atrás, ele preparou uma aula sobre os aspectos jurídicos da defesa pessoal.
falando as implicações da defesa pessoal, como aconteceria, a legítima defesa. Então, a gente tenta ser o mais eclético possível, mostrando até mesmo para o aluno o que aconteceria na situação se ele se defendesse, quais seriam as consequências legais, o que ele teria que fazer, qual o procedimento a cumprir. Tá? Além de toda essa parte do gabarito técnico da federação e das regras do CRAS-MAGA, de acordo com as faixas, ainda assim, de acordo com a situação, a gente costuma inserir uma técnica ou outra de outra faixa, numa faixa menos avançada, de acordo com o desenvolvimento daquele aluno. Ótimo, obrigado. Espero que tenha respondido. O Ednei está dizendo aí que é pertinente a pergunta do Sérgio, né? Vocês acham que existe algum preconceito com estruturas civis que ministram cursos para o público militar ou força de segurança, principalmente quando o tema é armas de fogo? Olha, a minha opinião é que preconceito não existe, mesmo porque quando a pessoa está na posição de instrutor dentro da academia militar, ele tem prerrogativa de oficial, né? Então, não existe preconceito, mesmo porque o camarada não sabe nada de defesa pessoal, então ele não tem que ter essa visão. Mas pode gerar assim, um certo desconforto, vamos dizer assim, porque só quem sabe a realidade de rua é quem trabalha na rua. Isso agora é opinião minha, não é questão de aluno que está em curso, né? O aluno que entrou na polícia hoje, que não sabe de nada, está fazendo um curso de formação ainda, mas isso é uma opinião minha. Eu acho que se o camarada vai dar aula para a polícia, para as forças de segurança, ele tem que ter o mínimo de conhecimento, como ele falou, de arma de fogo. O cara, às vezes, nunca tocou numa arma de fogo, quer ensinar defesa contra a arma de fogo, né? Nunca trabalhou na rua, não sabe como que é uma abordagem policial, não sabe como é a ocorrência policial, não sabe como é que o público faz quando você está querendo prender alguém. Temos vários vídeos aí na internet rolando sobre isso. É uma confusão generalizada, né? Tinha uma pessoa aqui que tinha um curso aqui, na minha cidade, e ele ensinava assim, você tem que pegar a algemação, que não sei o que, tem que botar com as furinhos da algema para cima, que não sei o que. Aí eu te pergunto, vou fazer uma pergunta para você, André. Eu tenho tempo para saber de que lado que está o buraquinho de algema, rapaz, em ocorrência policial? Não tenho, né? Então, a ocorrência policial é você pegar, tirar dali da situação e levar para a delegacia. Então, muitas vezes, o camarada não tem essa capacidade de raciocínio porque nunca vivenciou isso na rua. Rua é completamente diferente de ensinar defesa pessoal em academia, gente. Para quem é instrutor de artes marciais, você viver dentro de um ambiente seguro da academia, é muito simples você fazer um combate. Agora, você na rua, você lutar contra um, contra dois, ter que imobilizar um, imobilizar dois, às vezes você está sozinho porque o seu parceiro não tem conhecimento nenhum de arte marcial e defesa pessoal, só aquele caso lá de 60 aulas, de 40 aulas num curso de formação, isso não dá preparo para ninguém, cara. Infelizmente, né? Para quem é instrutor aí de forças policiais de segurança, sabe que é insuficiente. Pode dar uma noçãozinha, um cara que é mais inteligente, ele vai conseguir pegar alguma coisa, mas para o trabalho do dia a dia, a hora que a gente brinca assim, na hora que a barata voa, é complicado. Se você não tiver um condicionamento, uma condição de você ter um reflexo aguçado, de estar preparado para aquela situação ali, fatalmente vai dar ruim. Agora, eu acho que falar que é preconceito, não. Eu acho que o camarada, eu vou dar aula na Polícia Militar, então eu vou me preparar para dar aula na Polícia Militar. Vou aprender um pouco do que é o regulamento deles, vou aprender sobre armas, sobre como que os policiais se portam na viatura, no local de serviço. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Eu acredito, na verdade, Atagil, que a pergunta do Sérgio, ela diz muito sobre o seguinte:
Você explicou muito bem, parabéns aí pela sua abordagem, porque você realmente trouxe à tona, que eu creio que deva ser. Sérgio, se for diferente, você me corrige, até complemente aí sua pergunta. É o fato do seguinte: o cidadão ele vai numa academia, coloca lá o uniforme da entidade dele, amarra uma faixa na cintura e vai subir. Branca, amarela, laranja, verde. De repente faz um curso de uma semana e volta instrutor. E aí ele bate lá na porta do batalhão, vamos dizer que ele é muito bom, e bate lá na porta do BOPE da vida. Só que ele nunca viu uma arma de fogo, ele não sabe a diferença. Ele não sabe a diferença de uma arma de tambor para uma arma cíclica. Ele não sabe o que é semiautomática e o que é automático. Ele não sabe o que é munição e ele chama de bala. E aí ele é instrutor de Krav Maga. E normalmente vai ser ridicularizado. Como eu, em alguns eu levei atiradores, aí, os vários CACs, e coloco o cidadão com a arma dele na cintura, o famoso porte velado, e utilizando a teoria de Tauler, em 7 metros eu chego no cidadão, dou 3 tapas na cara dele, ele não consegue sacar a arma para atirar em mim. Isso é um atirador. Aí tu imagina alguém que não tem noção nenhuma, não sabe, ele nem tem porte de arma, e vai ensinar a defesa contra a arma porque vende. Outros nunca viram uma arma na vida, nunca ouviram o estampido de uma arma, que é o que você generalizou chamando de rua. Não sabe o que é ser testado sob pressão, sob estresse. E aí eu creio que a pergunta do Sérgio está nessa direção. Eu retomo, eu devolvo ela para você, Tagil. E aí eu vou rebuscar. Aí tu falou que não era para fazer pergunta difícil, agora eu vou fazer uma difícil. Tu acha que um curso de 7 dias, desses mandrake que a gente sabe que tem, de um cidadão civil que nunca viu uma arma, nunca viu uma faca, se alguém gritar, ele sai correndo com medo, achando que é um tiro, esse cidadão tem condições de se apresentar como instrutor de Krav Maga? Cara, com certeza não tem, né? Mas é aquilo que eu falei, o camarada não quer se preparar para ser o que ele está se propondo a ser, vamos dizer assim. Se prepara, estuda, né, pesquisa. Eu sempre falo assim, tanto que a nossa busca por conhecer mais nos levou até você. Primeiro foi aquela curso de extensão, foi de 40 horas, né, pela faculdade, você, né, nos presenteou com ela, e no nosso curso de atualização aqui, e agora na sua pós-graduação. Tanto que a gente está se preparando. Não quer dizer que eu tenho experiência com defesa pessoal, com ensino desde 93 para a polícia, e tal, mas não quer dizer que eu não possa aprender. Aí o cara só faz um cursinho de uma semana, ou online, né, uns caveiras da vida aí, não citando caveira nenhum, né, mas... e cobra uma fortuna para fazer o curso ainda, não tem experiência prática, nunca ouviu, como você falou, um estampido num tiro, fatalmente vai se assustar, porque eu tenho uma experiência de um policial militar, às vezes, quem estava na ocorrência, em Vitória, trabalhava numa tropa de choque, e quando o tiro comeu, o camarada travou, ficou travado dentro da viatura e não conseguia sair, tinha acabado de se formar, né? Então, o camarada precisa de ter esse conhecimento. Vai para o stand de tiro, chama um instrutor de tiro que ensine, ouça o barulho do tiro, aprenda a manusear a arma, né, até norma de segurança. E para não chegar na hora, como você falou, não passar vergonha. Pessoal, não fiquem colocando para mim aqui perguntas no WhatsApp, não. Perguntem aí no YouTube ou no Instagram. Parece que o Instagram não conseguiu entrar, mas perguntem no YouTube para a gente poder compartilhar aqui. Wilton,
de Teresina está perguntando, Emerson, vocês conseguem separar as turmas de iniciantes e graduados ou todo mundo treina junto? Então, aqui, por exemplo, hoje eu estou até com poucos alunos, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no interior em ter esse engajamento, esse alcance de ter uma turma grande, vamos dizer assim, né? Mas treinam juntos, mas as técnicas em si, dá para separar cada um com o seu treino específico. Tem como fazer essa separação. Eu botar os brancos ali, os amarelos aqui, e fazer o treino. Ter o treino conjunto, que os mais graduados até ajudam com os iniciantes, com os menos graduados, e ter os treinos no mesmo tatame, a gente tem os treinos individuais, de acordo com a faixa de cada um. De acordo com o nível de cada um, podemos dizer assim. Então, na verdade, o treino de vocês, ele segue o padrão das artes marciais normal, né? Treino graduado à frente, os iniciantes um pouco atrás, para verificar ali o exemplo do graduado. Isso, exatamente. O Ednei está aí. Ednei, eu preciso que você faça pergunta. Você está fazendo afirmação. Faça pergunta aí para o pessoal. Está dizendo que a velocidade de raciocínio muda muito quando você está na rua. E aí depois ele coloca que o bom mestre é o eterno aprendiz. Eu meio que discordo dessa frase, sabe? O bom mestre é aquele, exatamente o que o Gonçalo falou nos Estados Unidos. O bom mestre é aquele que, na verdade, ele forma um aluno melhor do que ele. Porque eterno aprendiz, você sempre está aprendendo alguma coisa. Aquele que vai com o cântaro cheio, ou seja, aquele que vai com a vasilha cheia, a água vai entornar. Mas aí o que eu fico vendo é que boa parte das pessoas se prendem em filosofias de vida, e o Krav Maga mesmo, que é para treinar, para sobrevivência, e ninguém está treinando. Aí eu vou fazer uma pergunta agora, e fiquem à vontade para responder. O pessoal de vocês, eu desenvolvi esse nome agora, tá? Até porque o nome do meu pai é Miguel. Mas vocês aí têm o problema que eu tenho, eu confesso que eu tenho esse problema. Quando eu dou a segunda volta no parafuso, quando eu aperto a rosca, o povo espana. Ou seja, eu digo que eles treinam Krav Maga. Quando tem um toquinho, Otagio, no nariz, que aquele líquido quente escorre, normalmente o aluno vai embora porque ele acha que está sendo exagerado, ou o pessoal permanece? Na verdade, essa minha cidade aqui é complicada. Então, vamos lá. Hoje, o que a gente chama de essa geração mimizenta aí, né? Você não pode encostar no aluno que o camarada está reclamando. Então, é assim, como eu não vivo de arte marcial, eu me dou o luxo de falar assim, ou você aprende do jeito que tem que ser aprendido, ou você procura outra arte marcial para treinar. Né? Mas aqui nós temos esse problema também. Se você aperta um pouquinho na parte física, reclama. Você aperta um pouquinho no treinamento, reclama. Você, olha, tem um treinamento para a gente fazer vamos supor assim, no mato. A reclamar, não, tem mosquito, tem isso, tem aquilo. Então, assim, eu não sei se é por causa da cidade ou se é esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente treinava... o pessoal daí quer treinar o Krav Maga. É padrão. Você sabe disso, que você é artista marcial antigo, você sabe que quando a gente treinava, vou dar um exemplo do Taekwondo, que eu treinei há mais de quase 40 anos atrás, o mestre dava aula com cabo de vassoura e pedaço de bambu, ele quebrava as nas costas quando você errava o movimento. Hoje, se você dá um toquinho, sair a rebelinha, como você falou aí, não volta mais. Você vê que o cara ficou uma semana sem vir, fica 2 semanas sem vir, não, aí dá um monte de desculpa, entendeu? Aí, pronto, já foi-se embora. Mas é igual aqui também, a gente tem esse problema, que é padrão, tá? Como o mestre falou, né? Não sei se é o mundo que a gente está vivendo, tá? Ao ponto que aconteceu aqui, eu não sei se o senhor, professor Andar, ficou sabendo, a gente teve, foi até em Cachoeira, aconteceu, se não me engano,
O professor de educação física pediu para as crianças dar 10 voltas em volta da quadra e foi mandado embora. As crianças choraram para os pais, que deram 10 voltas correndo em volta da quadra. O professor foi mandado embora. Ah, e foi aí esse caso? Foi. Foi. Cachoeiro. Bom, os alunos de educação física comentaram comigo, mas eu não sabia onde era. Eu falei, gente, eu não vi a matéria. Então, Cachoeiro de Itapemirim. Isso. Foi. Aí, é minha opinião, tá? É minha opinião legal. Não é a opinião do Andrade em si. O professor estava errado, infelizmente. Por quê? Mesmo ele chateado porque os alunos não fizeram a atividade, tudo isso tinha que estar no plano de sessão, no plano de aula. Agora, se ele lançou no plano de aula aquelas 10 voltas e os alunos não fizeram, aí a escola que estava errada e ele teria direito legalmente de acionar a justiça para que tivesse o seu direito mantido. Mas como ele não planejou, infelizmente estava. E aí eu entro exatamente na questão que todo mundo aí já perguntou. Por isso que eu bato sempre, quando eu falo bato, é bater mesmo, eu bato boca e tal. O cara fala, eu sou instrutor de Krav Maga. Na entidade dele, na empresa dele, ele não tem sequer um programa técnico. Ele não sabe qual é o crescimento e desenvolvimento humano que um faixa iniciante de 10 anos tem que ter do iniciante adulto. E aí ele joga todo mundo na mesma vala. E aí é por isso a necessidade de um conhecimento científico maior. Aí o Wilton está colocando aqui, o Wilton é advogado, ele está colocando aqui, ó. Nós temos consciência de que é uma questão de sobrevivência não cair no momento de uma agressão, ou seja, ir para o chão. Vocês têm técnicas de solo no programa técnico de vocês? Pai, nós temos alguma coisa que nós aprendemos, até do jiu-jitsu, até do Hapkido, né, que é o Bantoku do Hapkido. E foi uma coisa até engraçada, que quando eu te perguntei sobre a possibilidade de trazer o protocolo de solo, a gente tem buscado e experimentado algumas técnicas de solo. Eu, o Emerson e o mestre Flauzino, que é o nosso vice-presidente, a gente tem experimentado alguma coisa de técnica de solo, diferente do que é o jiu-jitsu e o próprio Hapkido, né? Mas a gente tem experimentado umas técnicas mais eficazes para poder transmitir para que o aluno tenha segurança no chão. Tanto que, quando eu te perguntei, já era visando justamente para a gente ver se a gente está indo no caminho certo, porque eu sempre falo, gente, nós não somos os donos da verdade, nós não sabemos tudo sobre o Krav Maga, tanto que a gente está estudando e pesquisando, né? Mas a gente tem feito. Passei essa missão até para o Emerson um tempo atrás, para ele já ir vendo alguma coisa, e a gente já começou, acho que no ano passado, né, Emerson, se eu não me engano, já começamos a dar uma modificada nas técnicas de solo do nosso Krav Maga, porque a faixa verde do nosso Krav Maga é basicamente solo, né? E a gente tenta fazer essa técnica o mais funcional possível, né? Vem aquele princípio, né? A gente costuma até dizer, chão não. A gente costuma dizer aqui. Mas se você caiu no chão, você precisa sair do chão o mais rápido possível. Então, assim, a gente está tentando, a gente está aí evoluindo nessa parte também, gradativamente, buscando ter técnicas de chão que sejam mais voltadas e mais eficazes para a defesa pessoal. A gente não fica brigando no chão com ninguém. Fazer a técnica poder levantar o mais rápido possível do chão. Entendi. Pessoal, podem perguntar, fique à vontade. O Ednei está dizendo aqui que aqui no projeto social, os mais graduados ajudam na disciplina dos mais recentes de treino. De novo, nesse caso aí, eu pergunto para você, Emerson, até mesmo para você, Tadil. Quando você coloca um graduado, ele vai para treinar, e aí ele fica monitorando o iniciante, você não está atrapalhando a progressão dele? Olha, isso é relativo, né? Mas o camarada vai para treinar, ele tem que ir para treinar. Às vezes, se a turma tiver muito grande, às vezes eu peço para o graduado, dá uma olhadinha ali para ver se está tudo certo.
Mas a minha experiência é que quando você está ensinando, ou observando, ou está dando um toque, né, num aluno iniciante, ele também está aprendendo. Porque eu acho que o aprendizado é constante. É constante. Você está em aula, você está aprendendo. Mesmo quem que é o instrutor, o professor que está ali, também está aprendendo com o aluno. Eu aprendi várias coisas com meus alunos dando aula. O Emerson, por exemplo, ele me ensina várias coisas, que ele é um camarada bem eclético nas coisas. Então, a gente tem aprendido muito junto. Então, isso é a minha opinião, talvez eu esteja errado. Se ele está aconselhando, está ensinando, está ali tirando as dúvidas de um iniciante, eu acho que ele também está aprendendo. Porque um dia ele pode vir a ver seu instrutor, ele vai precisar de alguém também que ajude, porque você dá aula para muita gente, às vezes, fica complicado de você ver a situação de quem está mais afastado de você. Você tem um tatame muito grande, tem uma academia muito cheia, você não consegue ver todo mundo. Eu já dei aula para policiais militares, que turma de 50, 60 homens, e você precisava de ter você precisa ter uma auxiliar. E você não consegue ver todo mundo ao mesmo tempo. Mas aí, tu tá me falando de uma turma muito grande, né? Pelo que eu entendi aqui do Ednei, o graduado ajuda. Então, eu penso assim, de acordo com o que vocês falaram, poxa, quem treina para saúde e qualidade de vida. Ele não está ali para trocar porrada, ele não quer muito isso. E aí você tira o cara da aula dele, que ele está pagando para ir treinar para auxiliar. É diferente de você ter um monitor. O monitor vai te auxiliar, que é o cara mais graduado que vai te auxiliar. Eu falo assim, que é a pergunta do Wilton. O pessoal ajuda ou simplesmente fica ali, pega quem está ali? Então, no meu caso, a turma, assim, é bem pequena mesmo. Então, eu consigo fazer separação e cada um ter o seu treinamento específico. Tá? No meu caso, por exemplo, é uma turma pequena mesmo, pequena, tá? A gente está buscando engajamento aí, aprendendo divulgação para poder estar melhorando até mesmo, ter mais horas de aula, mas por ser uma turma menor, aí aqui eu consigo fazer essa divisão de fácil, cada um ter o seu treinamento. Entendi. O Ednei está me fazendo pergunta aqui, isso é para vocês, pô. Os convidados são vocês, não sou eu, não. Não, mas ele fez para você. Responde aí. Ednei, é o seguinte, se nós estamos falando de Krav Maga, nós estamos falando de alguém com a compreensão física menor, em desvantagem, porque ele está sendo atacado, tentando se desvencilhar para sobreviver. Então, não é só conveniente, é obrigatório saber os pontos de dor, que eu chamo de ponto sensível, vulnerável, e saber as articulações. Primeiro, sensível e articulação para aprender a se defender quando se protege, ou seja, evitar que seja tocado, e saber atacar para tentar neutralizar o mais rápido possível. Então, assim, é muito, muito importante, tecnicamente é obrigatório. Agora, pensando do ponto de vista fisiológico, onde a compreensão motora, o neurônio motor de uma criança, que aí todo mundo está dizendo aqui que treinam juntos, demora mais do que a do adulto, ou o adulto que não tem aquele gesto motor bem mapeado, é interessante se fazer isso quando se tem já um nível maior, tá? Mas não é minha opinião, não, isso é a ciência que diz, é obrigatório, a não ser que não se está ensinando Krav Maga, está ensinando esporte de combate. Tipo, o karatê, que eles estão chamando aí de olímpico, ou o próprio taekwondo olímpico, você quase nem toca mais no oponente. Tocou lá no colete, já valeu o ponto. Inclusive, agora eles estão com sensores. Tocou, acende a luz, igual a esgrima, pronto, já valeu o ponto. E aí você vai perdendo a essência o que a gente chama, nas antigas, da arte marcial, e no Krav Maga vai perdendo a essência da defesa pessoal. Geraldo Vilas Boas, espero ter respondido, Ednei. Geraldo Vilas Boas, do Rio de Janeiro. Quando a gente treina, é muito bom quando a gente ensina alguém mais novo. Do que a gente evolui muito mais do que fazer várias vezes
o mais novo compreender. Acho que eu entendi, seu Geraldo. Seu Geraldo, gente, tem 74 anos, é aluno da pós-graduação em Krav Maga do Rio de Janeiro, é lá da Federação Lero, Liro, Liro, Laro, mas está com a gente e, assim, é alguém que pediu para entrar para ter conhecimento. E eu fico muito feliz do senhor estar aqui, seu Geraldo. Eu creio que eu entendi que o senhor disse assim, que é muito bom transmitir eu, mais velho, o conhecimento para o mais novo. E aí eu vou plagiar a Cora Coralina, né? Porque ela diz, Cora Coralina é uma das grandes educadoras do Brasil, é aqui do Goiás Velho, no estado do Goiás, ali na região centro-oeste. É dela a frase que diz, aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina, é a melhor coisa do mundo. Mas o que eu quero dizer dela, a frase dela é o seguinte, o conhecimento a gente adquire dos mestres, dos doutores. Agora, os saberes é do cidadão, é da vivência. Então, assim, o senhor com a sua idade, a Tagil, com certeza, o mais novo, a gente tem muito que transmitir para ele. Agora, cabe a eles aceitar ou não. Eu estou nessa fase agora de que eu mostro o caminho. O cidadão não quer, então vai, meu filho. Meu pai tinha uma filosofia de vida que dizia o seguinte, que é um saber. Enquanto tu me obedece, é problema meu. Quando tu parar de me obedecer, o problema é seu. Eu passei a vida obedecendo. Ele faleceu com 74, até no último dia eu ainda obedeci. Ele falou assim, eu não quero que me transporte em carro fechado, tem que ir de carro aberto para o cemitério. Eu levei de carro aberto, porque até lá, na hora, eu obedeci. Então, assim, é muito importante essa participação de todos. Gente, a gente está caminhando aqui para o final, eu não quero tomar tempo dos nossos instrutores, porque eles vão para as aulas e tem os afazeres. Eu caminho para o final, o Emerson, e aí eu quero pedir para cada um de vocês. E primeiro ponto, eu queria agradecer a confiança de vocês em embarcar num grande projeto, talvez um tempo atrás seria uma utopia minha, que era transformar o Krav Maga, mesmo que não como nos Estados Unidos, como Israel e como na Europa, que existe um órgão que fiscaliza para evitar a proliferação de pessoas leigas. Eu gostaria de perguntar para vocês, agradecer por esse projeto que vocês embarcaram, que é transformar o Krav Maga numa pós-graduação lato sensu com especialização de instrutor e treinador. São 450 horas que tem mudado vidas, inclusive a de seu Geraldo e de várias outras pessoas, como o Luiz Fernando, que me disse que já conseguiu diagnosticar com as disciplinas que teve, problemas de hérnia de disco, problemas de falta de hidratação, pedra no rim, dores que os alunos tinham e ele não conseguia perceber, achava que era a moleza do aluno. Mas eu queria perguntar especificamente, vou começar aí com o Emerson. Emerson, desde que você entrou na pós-graduação, o que mudou na sua vida? O que acrescentou nas tuas aulas? Fique à vontade. Ah, sim. Nossa, desde que a gente conheceu o senhor, professor, caiu de novo aí. Eita. Não, caiu não. É só isso aí, rapaz. Isso é a internet da roça, rapaz, é um problema sério. Depois fala que cachoeira é roça, tá vendo? Eu vou deixar, é que eu saí para deixar ele em solo, para ele ter notoriedade. Caramba, velho. Não precisa não. Mas então, professor, essa pós-graduação, ela tem sido realmente um marco aí na história do Krav Maga que faz com que a gente consiga ampliar ainda mais nossos horizontes no aprendizado e no ensino. A gente vê que não é apenas a parte física e técnica, mas todo o conjunto, quando você entende e aplica a anatomia, a cinesiologia, a história do Krav Maga. Poxa, a história do Krav Maga que nos foi apresentada, por exemplo, nos proporcionou conhecimento que a gente não fazia ideia que existia. Então, a gente conhece uma história, aí de repente a gente vê algo totalmente diferente do que a gente conhecia. A gente vê os nossos conhecimentos se ampliando e melhorando cada vez mais. E isso é importante também a gente estar propagando para os nossos alunos.
mostrando a verdadeira essência do que é o Krav Maga. E toda aquela parte de prevenção de lesões, por exemplo. Acho que foi a nossa primeira disciplina, né? Se eu não me engano. Nossa, aquilo foi fantástico aprender. Então, hoje a gente aplica isso. Eu melhorei, por exemplo, os ensinos de mobilidade articular graças a essa disciplina. E a gente vai, eu espero, ainda caminhando com o senhor aí, a nossa federação, melhorar e ampliar e alcançar voos cada vez maiores aí. Pô, obrigado, Emerson, obrigado. Tagil, você agora, o que você, pô, grande mestre de longa data, artista marcial renomado, possuidor aí de títulos e mais títulos, eu acho que nem cabe mais na parede. Ele tem que construir um galpão para guardar a quantidade de certificado que esse homem tem, o Emerson. Você tem mais? O que vai, o que mudou na sua vida com uma pós-graduação em Krav Maga, com especialização? Andrade, é o que eu falei. Nós não somos donos da verdade, não sabemos tudo. Então, a cada dia a gente aprende uma coisa nova e a gente vai tentando mudar os nossos padrões de aula, de comportamento com o aluno, para que a nossa aula cada dia seja melhor, né? Aprender com você e com esses mestres que estão ensinando para a gente tem sido muito gratificante, porque, como o próprio Emerson falou ali agora mesmo ali, a gente está modificando o nosso sistema de aula, graças aos conhecimentos adquiridos e que vocês têm nos passados, né? E essa abertura da caixa aqui, né? Para a gente poder ter na consciência que a gente precisa de aprender sempre, precisa de melhorar sempre, precisa de estar a cada dia numa situação de eu sou um eterno aprendiz, eu quero aprender, eu preciso ser o melhor para os meus alunos, porque os meus alunos merecem isso, né? Então, eu só tenho a agradecer a você pelo convite que você nos fez, né? O convite que você nos fez para participar dessa pós-graduação. Eu agradeço muito por você ter lembrado de nós, até pelo convite para participar dessa live com você, e nós temos aprendido muito com você. Você tem todo o nosso agradecimento, tem a nossa gratidão, tem a nossa admiração, e esperamos a cada dia aprender mais, e esperamos você em setembro aqui para a nossa aula presencial. Pô, fico muito, muito feliz, sabe, por essa possibilidade de poder compartilhar uma parte do que eu passei a vida fazendo, né? Hoje, por exemplo, eu fui convidado para ir na Universidade do Estado do Maranhão participar de uma banca, de um processo seletivo para contratação de professores. E aí o tema é um tema que eu não gosto, eu odeio esse tema, lutas. E aí eu perguntei, aproveitar o Mauro Ribeiro, que ele está dizendo que é ser estudante de judô. Você é da onde, Mauro? Aproveitar você aí, se você puder responder também, eu te agradeço. Professor, doutor. E aí, ele falou que tinha experiência em algumas modalidades, e eu fiz a seguinte pergunta. Nas artes marciais japonesas, nas tradicionais, todo mundo usa o dogi, ou branco ou azul. Ô, Belém do Pará, Mauro, seja bem-vindo. Então, pergunta aí para você. Ou branco ou azul, no caso do judô, no jiu-jitsu japonês também branco. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Qual e o porquê as cores das faixas japonesas vão escurecendo e o mestre ou o grão-mestre usa a faixa coral, que é a faixa vermelha. Isso para o professor, doutor. E aí eu aguardei a resposta dele. E aí eu perguntei de novo, olha, eles usam dogi, que kimono é pijama, então dogi, roupa do treino, roupa do caminho, roupa do caminho, do caminho, gui, vestimenta. E aí eu fiquei esperando, foi minha única pergunta. Ele explanou lá, e blá, 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 blá. Eu perguntei.
E ele já ia se embora e todo mundo já dizendo que ele tinha sido aprovado e tal, e eu esperando a resposta. Aí vocês vão dizer assim para mim, não, Andrade, mas isso não é critério, não. Você se propõe a ministrar aula de judô, de karatê, de aikido, de taekwondo, de krav maga, usando o sistema de faixa, e não sabe por que tem a faixa lá. E aí, o cidadão não me respondeu. E aí eu quero perguntar, vocês dois eu acho que já sabem, isso mesmo, Mauro, no caso do judô é judô-gi, né? Roupa de treino do judô. Hadori-u no jiu-jitsu japonês, a faixa mais graduada é a roxa. Beleza, mas por quê? Por que Ronaldo e por que Mauro? O kimono é branco e a faixa coral. E por que a todos? Alguém pode me responder aí? Vocês eu sei que sabem, né? Se não souber, vamos brigar aqui agora. Estava lá na disciplina. E aí, corrobora o Emerson com aquilo que você explanou. O porquê de se saber da história daquela modalidade que você ensina. De como surgiu, quais foram as evoluções, o que mudou, o que foi absorvido, isso é importante. Estou dando um tempo aí. Estou dando um tempo aí para o pessoal responder. Então, se falando de Krav Maga, desde a década de 90, contou-se uma falácia, uma história, daquelas bem cabulosas, daquela tipo, no início da rua o cidadão está tossindo, está resfriado, no final da rua ele está com tuberculose morto. Então, todos os livros que eu tenho de Krav Maga aqui contam a mesma história. Ednei, sabe me dizer por quê? Hadori-u do jiu-jitsu japonês, a faixa mais graduada é a roxa. O Ricardo Matos está perguntando aí, ó, as datas do encontro do Espírito Santo. O Ricardo é do... aproveitar enquanto o pessoal pensa, então vamos lá, de novo, a pergunta. É a última pergunta. Por que as faixas escurecem e o mestre ou grão-mestre das artes marciais japonesas, até mesmo em outras, tem usado a faixa coral, faixa vermelha? E aí, para o Ricardo, ele me perguntou, Atagil, que aí eu acho que é com Vinícius, a data para o Espírito Santo está mantido dia 12 de setembro, não é isso? 12 de setembro, 12, 13 e 14. Pronto, Ricardo, 12 e 13 de setembro. 12 e 13 de setembro. E aí ele pediu, se vocês puderem listar, o local e os hotéis próximos, ou pelo menos o local para ele poder fazer a reserva. O Ricardo é do Mato Grosso, está na pós-graduação também. Ele vai se deslocar para Vitória para fazer o presencial. Ele é lá de Cuiabá. Fala com ele para ele entrar em contato pelo nosso Zap, se você puder colocar o Zap aí. Ele tá lá, eu não sei porque o pessoal... Ele está no grupo? Eu não sei porque eles não participam do Fênix ali, é só perguntar. Olha só, é igual eu falei com você. Eu, quando eu vou para lá, né, eu vou dormir na academia, cara. Quem quiser ficar alojado na academia está convidado. Agora eu vou ver lá quais são os hotéis que estão próximo lá, e depois eu passo uma lista para vocês aí, quem tiver interessado em vir para cá. Beleza. Mas quem quiser ficar alojado na academia, tá liberado. Pessoal da pós-graduação, lá do Censo em Krav Maga, vai ser disponibilizado no grupo Fênix, que é o grupo da pós-graduação, dos alunos da pós, a relação dos hotéis e o local, para exatamente vocês se deslocarem. Mas está mantido, 12 e 13 de setembro, sábado e domingo, tá? Vão ser 30 horas lá de treinamento, full time, o dia inteiro de treinamento. Na verdade, eu quero começar na sexta-noite, mas alguém diz que não pode participar, coisa assim. Não. 12 é sexta. 12, 13, 14. 12, 13, 14. Pronto, é isso mesmo. 12 é sexta. Vamos começar na sexta. 12, 13 e 14. Então, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro e domingo até meio-dia.
Ó, o Ronaldo está dizendo, Hadoriu quer dizer a 8ª cor do arco-íris, lilás. Então, eles usam ela como a de maior graduação. Nas artes marciais mais antigas do Japão. Beleza. Mas ainda ninguém me respondeu e eu vou responder para a gente encerrar. Bom, pessoal. O uniforme, o gi, o do-gi, roupa do treino, roupa do caminho, era feita de algodão. Era algodão cru, bem cru mesmo, rústico, no Japão antigo. E todo mundo sabe que as cores da bandeira do Japão são branca e vermelha. Então, as cores das faixas vão escurecendo e o mestre tem o privilégio, o conhecimento de se utilizar das cores kimono branco ou dogi branco com a faixa vermelha, exatamente em homenagem ao seu país. Então, muita gente ensina e não sabe. Então, isso é o que é passado na pós-graduação, que quem não pode, ainda não entendeu, ela não é só uma pós-graduação para Krav Maga. Ela dá a habilitação instrutor-treinador, mas ela é para toda e qualquer modalidade de luta ou arte marcial. Bom, pessoal, amanhã, exatamente às 20 horas, nós estaremos fazendo o lançamento da 2ª turma desta pós-graduação. Então, quem está aqui hoje, ou quem ainda não conhece, clica aí no link que eu vou listar para vocês, que nós temos essa pós-graduação aberta. Eu ainda estou aguardando o posicionamento da FAEP sobre quais valores, né, vão ser exibidos. Então, esse é o link da pós. Quem puder, adentra aí. A gente tem um grupo chamado Código do Krav Maga. Hoje nós estamos com mais de 400 membros. Mas quem puder, clica nesse link. Tem todas as informações sobre a pós. Mas amanhã, em específico, eu irei fazer o lançamento e aí passo os valores de como vai ficar. O que eu quero adiantar quem participar pode ter certeza que eu estou me desdobrando para conseguir os melhores descontos possíveis para que você não fique de fora. Uma oportunidade ímpar para quem quer fazer. Professor, eu não tenho graduação, eu não sou formado. Você pode fazer? Pode. Você vai ter o curso de atualização pedagógica, com as mesmas 450 horas, chancelado pelo MEC, com nota 5. É a primeira pós-graduação em Krav Maga do mundo. Tem uma outra entidade que lançou, mas nem vínculo com o MEC tem a faculdade ainda. Então, tomem muito cuidado para não cair em golpe, porque depois que começa, é difícil sair. Luiz Fernando, nós já estamos indo embora, mas vou ver se o pessoal responde. Gostaria de saber qual a visão e a aceitação do Krav Maga do povo captação. Eu acho que não é captação, né? O povo capixaba, né, não? Pode ser. Vocês responderam lá. Quer responder de novo? Qual a visão e a aceitação do Krav Maga pelo povo? Aí, Cachoeira de Itapemirim e Muqui. O que vocês acham? Isso aqui é o que eu falei. Aqui, quem nos procura é quem realmente quer aprender a se defender, né? E quando eu cheguei aqui, em 2009, comecei a dar aula, aliás, em Krav Maga, né? Que antes eu estava só treinando. Eu já tinha uma experiência de ter trago o Taekwondo e o Hapkido para cá, que ninguém conhecia na época. Então, foi um trabalhinho, assim, um passo por dia, né? E fiz algumas entrevistas na TV, fiz algumas entrevistas no jornal impresso que tinha na época. E, assim, eu acho que a aceitação foi boa, relativamente, né? Como eu disse para você, se você não faz parte da burguesia, você não eu não sei dizer a palavra, não é bem, a palavra certa não seria bem-vindo, bem visto, mas o povo de Cachoeira é muito assim, tudo é moda. O que é moda, eu quero. Você abre um bar novo aqui e enche de gente, aí vai perdendo interesse e lá. Quando eu comecei com o Krav Maga, eu tinha bastante aluno. Aí teve uma racha, porque nós tínhamos
Alguns alunos saíram, foram para outra federação, né? E, assim, nós estamos a cada dia buscando novos conhecimentos, novas metodologias. Nós estamos esperando até essa aula aqui de marketing que vai ter para a gente dar um up no nosso marketing aqui. Mas eu acho que a aceitação do Krav Maga é para quem quer aprender a se defender, porque tem várias artes marciais aqui, mas não são exclusivas para a defesa pessoal, né? O Krav Maga é isso, é rua, a gente aprender a se defender da melhor maneira possível para que a gente possa chegar em casa com segurança, voltar para a família, e é mais ou menos por aí. O Emerson, aí próximo da sua cidade. Tá, aqui é o que eu tinha até falado anteriormente, né? O Quira é bem interior, uma cidade que é até patrimônio histórico, tem que pesquisar muito aí, e as pessoas conhecem pouco, e a gente tem sempre aquele problema, vivo na cidade a vida toda, e às vezes as pessoas olham para a gente até com certo desdém, mas você, e olha que me conhece, eu trabalho com segurança privada, eu trabalho dentro de uma agência bancária, sou formado em gestão de segurança público-privada também, entendeu? E a gente busca melhorar o conhecimento e para poder dar uma qualidade de treino melhor para os alunos. Mas a gente acaba sendo um pouco desvalorizado por ser do interior, tá? Mas a gente busca aí dar sempre o melhor nosso, tá? Porque quem treina, tem gente comigo aí desde que eu comecei a treinar, tá? Estão comigo desde que eu comecei a dar aula, tem gente comigo até hoje, que tem dois que nunca saíram, que sempre treinaram. E sempre fica aquela variação, né? Entra um, sai, entra um, treina uns meses, sai, tal, e o pessoal não é resiliente. Mas tem muito esse problema aqui. E tem a modinha também, né? O pessoal procura muito jiu-jitsu. Aqui a gente tem uma academia de jiu-jitsu, né? O pessoal procura muito jiu-jitsu, em tatame, competição. O pessoal quer competição, ganhar medalha, a maioria. A maioria não quer defesa pessoal, eles querem competição e medalha, troféu. E acaba negligenciando um pouco o Krav Maga. Mas a gente tenta mudar esse conceito, mostrando a importância da defesa pessoal. E a diferença, né, da arte marcial de tatame, né, para a defesa pessoal. Ótimo, Emerson. Obrigado. O Neto aí dos Estados Unidos, José Neto, ZN de Zé Neto. Grande professor Andrade, puxa saco, hein? Parabéns por toda a contribuição para botar ordem na bagaça e deixar a modalidade mais respeitada. Não estou fazendo nada não, Neto, é mais do que minha obrigação. É mais do que minha obrigação, cara. Gente, eu sou da vertente de que o conhecimento ele só é útil se ele for transmitido, se ele for compartilhado. Então, como eu digo sempre, eu sou um eterno aprendiz, sempre disposto, eu não posso ouvir alguém, se alguém bater num tambor, eu acho que é capoeira. Aí já paro achando que tem uma roda ali e já quero ver. Se eu vejo um cara de calça branca, mesmo pai de santo, eu já acho que ele vai fazer alguma luta, aí eu já paro para conversar. Então, assim, sou um apaixonado, eu vivo isso, eu respiro isso, e não poderia ser diferente. Gente, eu queria mais uma vez agradecer, e aí a gente caminha para as considerações finais, e agradecer em meu nome, em nome da Pro Krav Maga, Assessoria e Segurança Pessoal, a participação de vocês, aí o instrutor Emerson, o mestre Atagil, pela predisposição, tomar parte do tempo, precioso tempo de vocês, para participar desse esclarecimento. Espero, pouca gente entrou hoje, mas normalmente as pessoas assistem depois, está lá no canal. E amanhã eu concito a todos a participar da nossa live para a gente fazer o lançamento da segunda turma. Vão ter bons descontos, bons bônus, vai ter um desconto especial aí para o pessoal que já é aluno. Então, assim, eu fiz o possível para a Faculdade de Educação do Piauí nos atender. Lembrando que é a única pós-graduação no mundo em Krav Maga, nota 5 no MEC. Lato sensu,
chancela do MEC com habilitação, instrutor e treinador. Não é de 7 dias, são 450 horas. Todos os professores, mestres e doutores. Então, assim, quem está de fora está perdendo. Emerson, suas considerações finais, por favor. Agradeço, senhor professor, esse convite, né? É uma honra estar participando com o senhor, tá? Mais uma vez, eu agradeço também todo o conhecimento que a gente está nos proporcionando. Para quem está ouvindo aí, eu recomendo, sim, fazer essa pós-graduação, não vai se arrepender. Conhecimento, gente, não tem preço. O que vocês vão agregar na vida de vocês, no conhecimento de vocês, fazendo essa pós ou buscando outros conhecimentos, jamais irão se arrepender. E muito obrigado, professor, pelo convite, de convidado o mestre Tagil a estar participando aí junto à própria Asmagá, tá? E a gente está sempre à disposição aí. Muito obrigado. Grande Tagil, está contigo. Eu posso falar assim, faço minhas palavras do Emerson, mas é isso aí. É o escrevedor, e é o que o Emerson falou. Agradeço o convite, agradeço a confiança, e agradeço muito pelos conhecimentos que você nos tem passado. Cada dia a gente está aprendendo uma coisa diferente, seja do Krav Maga, seja de método de aula, de anatomia, e é um conhecimento que só vai somar na nossa carreira, nas nossas aulas, naquilo que a gente quer transmitir para os alunos com mais segurança, né? Que o conhecimento te dá mais segurança de transmitir para os conhecimentos para os seus alunos. Agradeço a você, mestre Andrade, agradeço pela sua confiança em nosso trabalho aqui no Espírito Santo, agradeço por ter escolhido aqui o Espírito Santo para vir dar o presencial, e quero dizer, nós estamos à sua disposição, a Federação Brasileira de Krav Maga e Artes Marciais está à sua disposição para aquilo que a gente puder ajudar nessa divulgação de conhecimentos, vamos dizer assim. Estamos à sua disposição, eu agradeço, e só tenho a agradecer a você. Muito obrigado. A gente é que agradece aí vocês. Gente, olha só, estão me perguntando aqui. Mas e valores? Só amanhã. Só amanhã. O lançamento vai ser amanhã, a partir das 8 da noite. Participem. Só relembrando, né, fazendo uma recapitulação, o que a gente vai ver? Nós falamos aqui uma semana sobre os códigos do Krav Maga. Então, vocês vão ver o que foi dito nos Estados Unidos, o que foi dito na Europa, Portugal, Europa, o que foi dito em Israel, o que foi dito no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, e o que foi dito agora no Espírito Santo. Então, eu irei fazer recortes de cada etapa, como se fosse um resumo, para vocês entenderem a que passo nós estamos, qual é o nosso objetivo. Eu espero que vocês tenham aproveitado, as poucas pessoas que ficaram, parabéns pela resiliência, pela atenção. Obrigado pela participação, mais uma vez, obrigado, mestre Tagil e o Emerson, que Deus, em sua infinita misericórdia, os abençoe. O Ronaldo está dizendo aqui que o link não funciona, tá? Esse último link aí, Ronaldo, é o código do Krav Maga, pode clicar, você vai ter lá, vai ter todas as informações. E amanhã a gente vai falar mais sobre esse evento da pós-graduação. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até mais. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Fica com Deus, todo mundo. Fique com Deus. Deus abençoe.